Atos capítulo 13. Então, novamente, Atos tem a ver com a propagação, né, do evangelho, que são as boas novas, por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas, como eu já mencionei, nós sabemos muito bem, através até de outros livros, principalmente, eu diria, Gálatas, eu diria, Colossenses, que deixam bem claro que o Velho Testamento, eu estou usando assim, Velho Testamento de uma maneira generalizada, vamos dizer assim, né? Porque nós sabemos que testamento é um acordo, né? E quando a gente se refere a Velho Testamento, a gente, na verdade, está se referindo de uma maneira, quer dizer, assume-se que quando a gente fala Velho Testamento, assume-se a lei de Moisés, ok? Que é o testamento feito entre Deus e o povo através da lei de Moisés, ou através de Moisés, vamos dizer assim. A lei de Deus através de Moisés, né? Mas nós sabemos que uma outra maneira de se referir ao Velho Testamento é tudo aquilo que é desde Gênesis, né? Desde Gênesis até Malaquias, né? Até Mateus. Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, quando você está se referindo ao reino de Deus sendo estabelecido aqui na Terra, que é o que Jesus veio fazer, e a gente nota essa propagação em Atos, certo? Parte da propagação, na verdade, né? Parte da propagação, certo? Que, aliás, a propagação continua até hoje, para começar. Ela vai até mesmo, vamos dizer assim, até Gênesis, né? Lá o calcanhar, vai até Adão não, Abraão, certo? Que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então, vai além de Moisés. Então, nós sabemos, através de, por exemplo, Gálatas e Colossenses, que o Velho Testamento era uma sombra do corpo, né? De como seria o reino de Deus, que é exatamente o que Jesus veio estabelecer, e a gente nota essa propagação, essa restauração, a chegada, vamos dizer, a chegada do reino, que tinha a ver com a sombra, a gente nota no livro de, por exemplo, né, em Cristo. E no livro de Atos, a gente nota essa propagação, pelo menos o início da propagação, né? Porque seria em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, de acordo com o começo de Atos, eu entendo que, como é um segundo livro, o primeiro livro sendo Lucas, Jesus é o restaurador, ou seja, aquele que estabeleceria o verdadeiro reino de Deus aqui na Terra. Verdadeiro não quer dizer que antes não era verdadeiro, mas vamos dizer assim, verdadeiro talvez não seja a palavra correta, o reino, na sua essência. Então, em Cristo, nós temos aqui na Terra o estabelecimento do reino de Deus, ok? Então, podemos
considerar Jesus como restaurador lá em Lucas, e o livro de Atos como a propagação da restauração feita, dada, vamos dizer assim, comissionada ou dada aos 12. Nós sabemos que, na verdade, foi dada a 11, né? De início. Aí entrou um, né? Que seria, sempre eu esqueço o nome dele, acho que é Matias, né? Eu acho que é Matias, que tomou o lugar de Judas Iscariotes. E nós sabemos que depois houve a chamada de um outro, né? Que é Paulo, que era Saulo e se tornou Paulo. E então esses 13 seriam encarregados da propagação. Agora, o que, na verdade, não foram eles somente que propagaram, mas, vamos dizer assim, foi através deles que a propagação se fez, que houve a propagação. Inclusive, nós sabemos que nós temos 27 livros do Novo Testamento que são resultados dos apóstolos, ok? Que tem a ver com a restauração. Por exemplo, nós sabemos que Lucas não era apóstolo, certo? E nem era judeu, na verdade. Mas ele escreveu, por exemplo, Lucas e Atos, mas através de informações provenientes dos 12 apóstolos. Ok? Assim entendo eu. Eu entendo que toda a informação dos 27 livros se originaram com os 12. Com os 12. Ou seja, com os comissionados, com os indicados, com os escolhidos, que era em número de 13, como já mencionei, para propagar, para originar a informação toda, tendo a ver com a restauração, informação essa dada por Jesus. Mas, no caso dos 13, pelo Espírito Santo, que foi enviado através de Jesus. Bem, isso aí é um resumo bem generalizado. Então, nos capítulos 1 a 12, a gente nota muito o trabalho de Pedro, principalmente. Do capítulo 13 em diante, a gente nota, na verdade, o trabalho de Paulo. Então, os dois apóstolos enfocados no livro de Atos seriam Pedro e Paulo. Eu entendo, eu acho que isso tem muito a ver com o fato que Lucas escreveu a um tal de Teófilo, excelentíssimo Teófilo. Ok? Mas vamos em frente aqui. No capítulo 13, então, nós verificamos a primeira o que nós chamamos de primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. A primeira viagem missionária de Antioquia da Síria. Que basta dizer que Barnabé fez uma viagem missionária de Jerusalém a Antioquia da Síria. Então, não seria a primeira viagem missionária de Barnabé. E também não seria a primeira viagem missionária de Paulo, porque basta dizer que ele esteve já pregando em Damasco, já esteve pregando em Jerusalém,
já esteve pregando em Tarso, lá na Cilícia, na Síria. Não se tem informação dos locais onde ele trabalhou nessa época aí. E depois, então, ele foi para Antioquia da Síria, né, chamado por Barnabé. Então, a gente nota aqui o que seria a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé de Antioquia da Síria. Muito bem. Nós já falamos que tinha ali Antioquia da Síria 5 profetas e mestres: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Paulo. Vamos lá. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. E o Espírito Santo, então, diz: separai-me agora Barnabé e Saulo. É interessante a intervenção do Espírito Santo. Eu não sei se foi uma intervenção milagrosa ou se, de fato, eles concluíram que deveriam fazer uma viagem e que os dois mais qualificados seriam Barnabé e Saulo. Né? Paulo não faz diferença nenhuma. Continua o fato que houve uma decisão de uma viagem missionária em que Paulo e Barnabé saíram, né? Muito bem. No 4 diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Então, João, esse é o João Marcos, né? Enio. Oi. Comentário no aspecto de a importância de nos prepararmos para o serviço do Senhor, porque aqui nesse texto, Paulo e Barnabé, eles já vinham há muito tempo trabalhando para o Senhor e se dedicando. E aqui a gente vê, de fato, o Espírito Santo, de maneira clara, separando eles para esse serviço, mas eles tiveram tido uma preparação, assim, na questão da instrução do Senhor. Qual a importância para nós de nos prepararmos para que o Senhor nos use na sua obra? Sim, de fato, a meu modo de ver, pelo que eu concluo aqui, Barnabé e Saulo eram os dois mais qualificados para sair numa viagem missionária. Qualificadíssimos, né? Qualificadíssimos. Eu acho que eram os dois melhores para isso. E eles eram bem preparados. De fato, há uma necessidade muito grande, porque como é que você vai fazer um trabalho missionário se você não está preparado? Eu sei que muitas vezes a gente envia jovens, certo, que não têm ainda experiência, mas, por outro lado, é difícil achar pessoas altamente qualificadas, não só em termos de conhecimento, mas em termos de talento, vamos dizer assim, talento de uma maneira generalizada. Por exemplo, a gente nota que Saulo não era casado. E nota-se que também Barnabé não era. Certo? Vai enviar uma família com crianças para fazer um trabalho missionário como eles foram fazer? Né? Como eles foram fazer, viajando? Não dava. Não pode ser. Isso não quer dizer que ele não pode enviar uma família para um lugar específico, né, onde a família vai ficar ali. Mas para esse trabalho aqui,
dessa viagem. É uma viagem missionária, não é uma viagem para um local onde fariam um trabalho missionário. Era uma viagem missionária, certo? E eles eram altamente qualificados, inclusive nesse sentido, para fazer esse trabalho. Agora, o que você mencionou, que faz muito sentido, é o preparo no conhecimento, né? Eles eram muito conhecedores do Evangelho. Uma outra qualificação, como eu mencionei, que eles iam fazer um trabalho missionário, principalmente a gentios. Paulo foi comissionado para ser apóstolo, principalmente aos gentios. E tanto Paulo como Barnabé eram dois helênicos, né? Judeus nascidos, vamos dizer assim, e criados fora da Judéia, né? E eles então tinham assim uma boa noção da vida grega, para onde eles iam, porque eles iam trabalhar com gregos, ou seja, gentios. Então, a gente precisa de usar muito a cabeça na escolha de missionários. Não só missionários, mas pregadores de uma maneira geral, né? Tem que ser pessoas qualificadas, pessoas capacitadas, pessoas, irmãos, com bom conhecimento. Muito bem. No 4, então, enviados, pois, pelo ensandecero a Seleucia e daí navegaram para Chipre, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar, como falei, seu João Marcos, né, que João Marcos era primo de Barnabé. Em outras palavras, a mãe de João Marcos, que chamava-se Maria, né, ela era tia de Barnabé. Mas aí não vamos detalhar muito sobre isso, não, mas eram em 3, saíram em 3, certo? Agora, nós sabemos muito bem que João Marcos, a meu modo de ver, agora, ele não se encaixava bem com os outros dois, não. Por quê? Porque João Marcos, a meu modo de ver, ele era judeu da nata, de Jerusalém. Certo? Basta dizer que lá no versículo 25 do capítulo 12, ele foi para Antioquia da Síria com Paulo e Barnabé. Né? Certo? Mas ele era judeu da nata. Agora, vai trabalhar com 2 helênicos, principalmente com Paulo, que foi comissionado para pregar o evangelho aos gentios, que era um evangelho que não tinha a ver com a lei de Moisés necessariamente. Então, eu noto que poderia haver problemas aí. E nós sabemos que houve problema. Então, isso aí também é um outro problema quando se forma uma equipe de trabalhadores, de missionários, que é preciso que eles estejam todos na mesma página, porque senão vai dar conflito. Eu sei de problemas que ocorreram nesse sentido, certo? Problemas que ocorreram nesse sentido. Então, é preciso, se é que vai formar uma equipe, e se você vai chamar alguém para trabalhar com você, no trabalho missionário, ou no trabalho evangelístico, cuidado, chame alguém que realmente esteja na mesma página. Né? Bem, vamos em frente aqui. Porque eu poderia dar vários exemplos aqui, mas não convém.
havendo atravessado toda a ilha até Pafos, a ilha de Chipre, né? Encontraram certo judeu mágico, falso profeta. Rapaz, olha, uma coisa que não falta na igreja é falsidade, né? Irmãos falsos, pregadores falsos, vamos dizer assim. Aqui logo no início, um falso profeta. Um falso profeta, ok? O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Homem inteligente. Aí, é por isso que eu acho que ele era procônsul, mas em todos os casos ele era inteligente. Esse, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. É claro que um homem inteligente, ele vai querer saber sobre aquilo que Paulo e Barnabé estavam fazendo. O homem inteligente, a meu modo de ver, ele procura indagar, ele procura verificar, ele procura analisar, ele não despreza logo de início, como os judeus fizeram. A meu modo de ver, o problema com os judeus foi que eles não usaram a cabeça, não. Não foram inteligentes, a meu modo de ver, no contexto de analisar as escrituras para ver se de fato levavam a Jesus. Certo? Nós sabemos, por exemplo, que os judeus de Bereia eram mais nobres, a meu modo de ver, mais inteligentes, mas não digo inteligência no sentido no sentido de nobreza, vai. Eram mais nobres do que os judeus de Tessalônica, certo? Nós sabemos que os judeus de Tessalônica causaram problema para Paulo e Barnabé lá em Tessalônica, na segunda viagem missionária. Não só isso, eles desceram até Bereia e causaram problemas para Paulo. Não era bem Barnabé, era Paulo e Silas, né? Paulo, Silas e Timóteo, vamos dizer assim, na segunda viagem. Causaram problemas para eles lá em Bereia. E os judeus de Bereia eram mais nobres porque analisavam as escrituras. Então, esse homem aqui, Sérgio Paulo, era um homem inteligente, certo? E ele, então, na verdade, ele mandou chamar, certo? Nós sabemos que ele era um gentil, né? Claro. Era um procônsul, era romano, né? E ele, então, mandou chamar Paulo e Barnabé e falou, vamos ver o que é isso aí, certo? Mas o outro lá, que a inteligência dele visava o bem dele, ele estava interessado, ele não queria perder o lugar dele, o mágico chamado Elimas, opunha-se-lhes Elimas. Ele se opunha a Barnabé e Saulo, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo. Rapaz, você chegou junto. Como é que é? Chegando junto com 2 pés, né? Como se diz aí em futebol. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, estão sobre ti a mão do Senhor. Está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão.
Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Nós sabemos que Paulo tinha esse poder milagroso, né? E Paulo, então, notando a falsidade de Elimas, né? Então ele já chegou junto e deixou bem claro que ele estava completamente errado. Aí chegou o homem por algum tempo e o procônsul, então, todo maravilhado, né? Creu com a doutrina do Senhor. Então, nós não temos esse poder hoje em dia, mas, por outro lado, nós temos, vamos dizer assim, nós temos o poder da palavra, né? O poder da palavra. Eu entendo que nós podemos maravilhar as pessoas quando a gente tem um bom conhecimento da palavra, certo? Quando a gente fala dentro de um conhecimento profundo, que então a pessoa reconhece. Eu sei de um caso aí de uma, não vou mencionar nome, de um que estava fazendo um estudo de 2 livros da Bíblia e tinha ido um lá que era contra a família cristã. A mulher era cristã e o homem era contra. Mas como foi um retiro, o homem consentiu em ir com a esposa. Um retiro, né? Um acampamento, um retiro, vários dias durante o carnaval, retiro de carnaval. Então, o pregador estava ensinando ali, o professor ensinando, e o homem sentado meio desguio lá, não estava nem sentado assim nas cadeiras, ele estava sentado num banco lateral, escutando como quem não queria escutar, vamos dizer assim, né? Finalmente, depois de ele escutar várias coisas sobre o assunto, ele falou, olha, esse aí sabe o que está falando sobre o assunto, e o homem se tornou cristão, se converteu, e hoje tem filhos pregadores, certo? Então, o que hoje a gente vai maravilhar as pessoas, sendo luz do mundo, sal da terra, mas nós precisamos de conhecer a palavra para transmitir o significado real, o significado verdadeiro, a profundidade dos ensinos de Jesus, certo? Nós não temos esse poder milagroso, no entanto, nós temos esses milagres registrados para serem usados como comprovação de que a palavra bíblica é verdadeira. Ok? Eu sei que se a pessoa acredita na Bíblia, tem que acreditar nos milagres que estão aí mencionados, como se eles fossem feitos hoje. Mas hoje nós vivemos pela fé, certo? Porque eu não vi esse Elimas cego, nenhum de nós viu ele, nenhum de nós esteve na ilha de Chipre, eu não sei se nós já estivemos lá, né? Ou não? Não lembro. Não lembro. Nenhum de nós esteve na ilha de Chipre. Então, mas, por outro lado, certo? A gente acredita
nesse milagre aí, nesse sinal, no que ocorreu a Elimas, certo? Muito bem. Alguma pergunta aí? Oi, boa noite, Enio. Azemar, tudo bem? Boa noite. Enio, eu penso o seguinte, que, na verdade, os apóstolos, Paulo, pelo grande conhecimento que ele tinha e pelo alinhamento que ele tinha com Barnabé, ele era bem alinhado, né, nas palavras, né, tudo que um pensava, concordava com o outro. Eu vou usar a sua palavra aí. A meu ver, eu acredito que eles levavam uma grande vantagem sobre, vamos dizer, nós hoje, porque hoje nós temos que mostrar os acontecimentos da igreja, e a maior parte do ser humano, ele é um pouco tomé, né? Ele fica desconfiado, só vendo, né? Vou acreditar. Naquela época, não. As coisas aconteciam ao vivo e a cores ali, né? Não tinha como as pessoas não acreditar realmente que ali existia uma palavra de Deus, novidades, e iríamos viver em novidade através de Jesus Cristo, todos esse processo aí. Hoje temos, como você mesmo falou, temos tudo registrado aqui. Mas as pessoas são muito desconfiadas, então, além da inteligência, do conhecimento, parece-me que vai ficar faltando mais um quesito aí, seria a eloquência, não é? Para convencer as pessoas, né? Além do conhecimento, né? Eu gostaria que você fizesse algum comentário a respeito disso que eu falei. Olha, se é que eu entendi corretamente, o que necessita, o evangelista, vamos trazer para hoje em dia. Vamos supor, para começar, nós temos aqui uma equipe ali em Atos 13, nós temos uma equipe, Paulo, Barnabé e João Marcos, ok? Muito bem. O que nós precisamos hoje também, para fazer um bom trabalho, é uma equipe de 3 homens, vamos dizer assim, qualificados. Porque um apoiaria o outro. E a eloquência que você mencionou aí, o conhecimento, a eloquência, porque é o seguinte, se alguém, a gente vai pregar evangelho para alguém que acredita na Bíblia, aí fica bem mais fácil, porque está escrito aí na Bíblia. Mas uma vez, por exemplo, eu fiz um estudo de 2 horas para um homem. Depois que eu terminei, eu perguntei, o que você acha? Ele falou, não acreditei em nada porque não acredito na Bíblia. Então, na verdade, o que eu teria no lugar de falar sobre conversão para ele, como eu fiz, eu devia ter falado para ele sobre a veracidade da palavra, eu devia ter raciocinado com ele durante 2 horas, sobre a Bíblia sendo a palavra de Deus. Se ele se convencesse, ficaria fácil depois de explicar o que está na Bíblia. Então, mas ele não crendo, não adiantou nada, 2 horas que eu dei ali, não adiantaram nada, que não converteram ele. Então, mas hoje em dia, o nosso poder de evangelizar está no conhecimento que nós temos, o conhecimento que nós devemos ter, porque nós não temos como esse quesito que você falou aí, vamos dizer, nós não temos o milagre, o poder milagroso, mas nós temos toda essa informação aí bíblica que nós devemos usar com convicção, mas eu entendo o seguinte, eu entendo que a força maior consiste de 2 partes. Primeiro, conhecimento profundo. Segundo, uma equipe conhecedora, uma equipe de conhecimento profundo. Olha só, Paulo e Barnabé e João Marcos, certo? Mas nós vamos verificar aqui
Não sei se eu respondi ou não ao que você teve em mente aí, mas no versículo 13 a gente nota o seguinte: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros, pelo menos dois, né? Silas e Barnabé e João Marcos, dirigiram-se a Perge da Panfilha. Ou seja, eles saíram da ilha de Chipre e foram para a Ásia Menor. Ok? João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Voltou para Jerusalém. Eu creio que ele voltou de Jerusalém de Perge da Panfilha. Ok? Na Ásia Menor. Eu acho que ele chegou na Ásia Menor e deu meia volta a volver. Voltou para Jerusalém. Para Jerusalém, porque, na verdade, ele era de Jerusalém. Ele saiu com Paulo e Barnabé de Antioquia da Síria, mas era de Jerusalém. Agora, por que será que ele voltou? Olha, eu diria que ele voltou porque eu vou dar minha opinião aqui, ok? Minha opinião. Há duas possibilidades grandes, vamos dizer assim, porque ele teria voltado. Primeiro é que ele era jovem e não aguentou o baque. Ok? Porque ser missionário não é bolinho, não. Ainda mais naquela época. Certo? As viagens eram desconfortáveis, vamos dizer assim. Hoje em dia, até que não. Você entra num avião, ou você entra num ônibus e... Eu, quando entro no avião, no ônibus, eu fecho os olhos e só acordo quando chega. Mas naquela época não era bem assim, não. Então, e hoje em dia, né, você tem como parar, você precisa de dinheiro, você leva um cartão, coloca numa máquina, aperta uns botõezinhos ali, sai dinheiro, como se fosse um milagre, né? Mas, em todos os casos, hoje em dia é fácil. Mas essa é uma possibilidade, ele não aguentou o baque, ok? Mas uma outra opção, possibilidade, que eu acho que é mais coerente, é que ele não concordou com o ensino que Paulo e Barnabé estavam fazendo, principalmente ao gentio, porque ele era um judeu da nata, de Jerusalém. Eu não vou entrar nisso, vou só falar que a gente nota que ele era da circuncisão, né? Mais adiante a gente nota ele sendo um grande apoio a Paulo, porque ele era da circuncisão. Mas, em todos os casos, ele então, voltou. Eu vou falar mais sobre ele mais adiante na segunda viagem. Mas, então, sobraram Paulo e Barnabé, que estavam mais na mesma página do que João Marcos. Então, versículo 14, eles atravessando de Perge para a Antioquia da Pisídia. Então, nós notamos aqui pelo menos duas Antioquias, né? Da Síria, de onde eles teriam saído, e tem aqui uma Antioquia da Pisídia, na Ásia Menor. Ok? Então, versículo 14, mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, isso na sinagoga. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, provavelmente prosélitos, né? Não sei. Ouvis, o Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais, o Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais, exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito. Olha como eu disse que o Velho Testamento não tem a ver, né, especificamente com a lei de Moisés. Né? Basta dizer que Paulo está indo lá atrás, bem antes de Moisés. Porque a restauração do reino
A restauração, o reino começou, para começar, vamos dizer assim, começou com Abraão. E chegou a Moisés, etc., etc., ao povo no Egito, e depois ao êxodo de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, etc., etc. Finalmente, aí a lei de Moisés, né, lá durante o êxodo. E aí, então, Jesus chegando e restaurando, dando o verdadeiro, estabelecendo o reino de fato aqui na terra, o reino de Deus. Então, vamos lá. O Deus desse povo de Israel, versículo 17, escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, aí você pode aí decidir e estudar quais são as 7 nações. Para mim não faz muita diferença, está lá em Deuteronômio, mas que seja 8, 9, mas são 7 nações, certo? Deu-lhes essa terra por herança. Aí a conquista lá por Josué, né? Vencidos cerca de 450 anos. Então, depois de 450 anos, ok? Eu diria depois da época da promessa, né? 450 anos, até que, de fato, o povo conquistou a terra prometida, né? Muito bem. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Juiz até o profeta Samuel. Samuel foi também profeta, né? E juiz. Eu acho que ele foi o 13º juiz, né? E o primeiro profeta, Samuel. Então eles pediram um rei e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Interessante, nós sabemos que Paulo também era benjamita, né? E isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência desse, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Olha só a história, olha só o contexto histórico, olha só a profundidade do conhecimento de Paulo lidando com judeus aqui, certo? Por isso que eu digo, é necessário... Imagine se ele não soubesse nada disso. Como que missionário que ele seria, né? Muito bem. Então, como a Maria disse, a restauração começou lá atrás, né? Lá atrás, lá com Abraão, na verdade, com os patriarcas, vamos dizer assim, né? Que é Jesus, havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. O batismo de João era de arrependimento para remissão de pecado. Só que, naturalmente, isso só aconteceu com Jesus. Fernando, aqui de Londrina. Posso perguntar um negócio? Pai, fala. Você está falando da restauração que começou lá atrás com Abraão. Mas aí, no caso, essa restauração seria a restauração do ser humano em si, né? Não do reino, só o reino. Bem, sim e não, né? Quando ele fala de restauração do reino a Israel, eu diria que começou com Abraão, quer dizer, o reino começou com Abraão. Então, Paulo vai lá em Abraão e vai chegar em Jesus, onde de fato ocorreu a restauração. Agora, como você mencionou, a restauração do ser humano, aí começou, na verdade, lá no Jardim do Éden, né? Lá no início. Mas do reino, restauração do reino, porque a meu modo de ver, o reino
foi iniciado com Abraão. Abraão é quem descobriu, é quem iniciou o reino de Israel. O que nós chamamos de Israel, né? O reino de Deus. Faz sentido ou não? Ou tem algum comentário para fazer? Enio, dentro disso que você comentou sobre a questão lá do ser humano lá no Jardim do Éden, né? Quando Deus está trabalhando a questão das punições, ele declara lá a primeira profecia messiânica, né? Sim. Sobre a questão da mulher, o descendente que vai pisar a cabeça e Sim. morder o calcanhar e tudo mais. Sim. Não, a restauração, olha só, a meu modo de ver, o livro de Atos é sobre a propagação da restauração do reino a Israel. É claro que aquele que vai fazer parte do reino restaurado é uma pessoa restaurada. Aí entra Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Certo? Mas a meu modo de ver, o livro de Atos é sobre a propagação da restauração do reino a Israel. Faz sentido, não? Fernando, algum comentário sobre isso? Não, mas é que a gente, quando pensa em reino em Israel, eu mesmo pensava sempre depois de Moisés, né? Sempre lá com Saul, Davi, não em Abraão, o reino, né? Mas agora você explicando aí com essa pregação de Paulo, dá para entender que vem lá de Abraão mesmo, né? Sim. Sim, se você vê o livro de Gálatas, por exemplo, Paulo menciona Abraão. Abraão, Sara, Agar, né? De fato, a meu modo de ver, eu entendo que o reino foi iniciado por Abraão. E nós sabemos lá eu creio que em Gálatas, que diz que o evangelho foi, inclusive, pré-anunciado a Abraão. Quando Deus falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pré-anunciado. Certo? E que veio com Jesus. Mas o evangelho foi pré-anunciado a Abraão. A meu modo de ver, o reino iniciou com Abraão, o reino Israel. Vamos lá. No versículo o 23, da descendência de Davi, né? Conforme a promessa, nós sabemos lá a promessa que Deus fez a Davi, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus, havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia, não sou eu quem suponho, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar a sandália. Jesus, claro. Irmãos, olha só, descendência de Abraão. Irmãos, descendência de Abraão. Ok? O reino de Israel é descendência de Abraão. E vós outros, os que temeis a Deus. E como eu falei, provavelmente esses seriam gentios, prosélitos, né? Ô, Enio, Oi. de acordo com essa ideia aí, a gente pode confirmar isso baseado em Ísis. Porque Deus já era o rei. Eles é que não consideravam Deus como rei. Por isso que eles estavam pedindo outro rei. Peraí, não estou entendendo, não. Desculpa aí, mas não escutei direito. Lá em Juízes, eles não... cada um buscava um próprio rei. Lá eles não estavam reconhecendo Deus como o rei deles. Sim. Por isso que eles pediram um rei aqui, porque eles estavam seguindo o modelo do mundo pagão. Então, aí já reforça essa ideia de que já era um reino, mas Sim. não reconheciam Deus. Sim, bom comentário. Já era um reino e eles queriam um rei segundo o modelo pagão. Sim, com certeza. E quem era o rei deles? Deus.
E eles rejeitaram Deus como rei, então já era um rei. Era o povo de Deus. Muito bem. Irmãos, versículo 26. Descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra dessa salvação. Pois, a salvação do Salvador, que é Jesus, né? Do versículo 23. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se lêem todo sábado, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Olha a ignorância de novo aí, hein? Olha a ignorância. Os judeus eram ignorantes das escrituras, das profecias. E não digo isso de uma maneira, assim, crítica, não estou, vamos dizer assim, menosprezando, mas estou dizendo que eu estou entendendo que eles eram ignorantes do que as escrituras falavam, do que as profecias falavam, certo? Eles precisavam ter analisado as escrituras, como o procônsul ali, Sérgio Paulo, fez, como os judeus berianos fizeram, certo? É preciso, e como nós devemos fazer. Nós não devemos ser bitolados, certo? Mas devemos procurar entender cada vez mais as escrituras, o que é um problema com alguns pregadores. Eles são, vamos dizer assim, concretizados no que eles acham e não tem quem mude a cabeça deles, né? Não é para ser assim, não. Nós precisamos abrir as nossas mentes e procurar entender cada vez mais a palavra. Pois bem, versículo 28. Embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprir tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Que seriam quem? Os apóstolos, né? Principalmente os apóstolos. Os apóstolos, se eu me lembro corretamente, eu sempre esqueço de checar, a meu modo de ver, todos os apóstolos eram galileus. Galileus. Certo? E desceram, subiram da Galileia para Jerusalém. Menos Paulo, né? Paulo não era da Galileia. Paulo era de Tarso, né? Da Cilícia. Mas nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, dessa maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que teu santo veja corrupção, porque, na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para o junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomais, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as obras, de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, em Cristo, nós somos justificados de todas as coisas das quais não podemos, ou os judeus não puderam ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés não justificava. Ela
justificava, mas também condenava, vamos dizer assim, né? Porque aquele que pecou, a lei de Moisés não salvava o pecado, não. Certo? Nós sabemos disso. Aí, como eu falei, tudo lá era sombra. Tudo lá era como se fosse assim. Eu não sei se não era, podemos usar a palavra prévia, mas tudo lá era uma indicação do que de fato ocorreria em Jesus. Ok? Notai, pois, versículo 40, que não vos sobrevenha o que está escrito nos profetas, vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vou-la contar. Olha que pregação de Paulo, feita lá na sinagoga, né, num sábado, na sinagoga em Antioquia da Pisídia. Em Antioquia da Pisídia, ok? Um conhecimento profundo, generalizado aqui, vamos dizer assim, né? Mas bem profundo, porque generalizado no sentido de que abrangeu desde os patriarcas, certo? Desde Abraão, e chegou até os dias de hoje, ou seja, naqueles dias ali em que Paulo estava pregando ou falando aos judeus e os que temiam a Deus lá em Antioquia da Pisídia. No versículo 42 diz assim: ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falasse essas mesmas palavras. Rapaz, estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos, como eu falei para vocês, prosélitos. Quem era o prosélito? Era um gentil que assumiu a lei de Moisés. Ok? Então, ele era, vamos dizer assim, gentil de nacionalidade e judeu de religião. Por exemplo, seria um da Ásia Menor, gentil da Ásia Menor, nesse caso aqui de Antioquia da Pisídia, que era judeu por religião. Abandonou a religião que ele tinha antes e assumiu a religião dos judeus. Ok? Versículo 43. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e esses, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus, que tem a ver com Jesus, né? Agora, é interessante, novamente, o conhecimento profundo de Paulo e Barnabé, principalmente de Paulo. 44. No sábado seguinte, porque eles pediram que pregasse as mesmas palavras, falasse as mesmas palavras. 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Porque Paulo, olha, preste bem atenção, hein? Preste bem atenção. Até agora, isso aí, viu, Azemar? Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Quer dizer, não quer dizer que você não está prestando atenção, mas tem a ver com o que nós conversamos. Até agora, eu não vi Paulo fazer nenhum milagre em Antioquia da Pisídia. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Paulo seria uma exceção, porque pela sabedoria e eloquência ele já tinha, né? Então, basicamente, se tivesse aí alguma
coisa mais adicional, tudo bem, mas Paulo já em si já era eloquente, já conhecedor, não precisava de muitos detalhes, não é? Eu não sei qual é a definição sua de eloquência, mas eu entendo que Paulo ele era profundo conhecedor, mas ele não era muito eloquente, não, porque ele tinha... Tem gente que acha que Paulo era até gago, né? Porque ele não era muito poderoso com palavra, ele diz lá em outra passagem. Tem gente que acha que Paulo era muito poderoso nas cartas, mas presencialmente não. Tem gente que acha que ele era gago, inclusive. Mas eu entendo a sua palavra eloquência como um conhecedor. Bueno, Também, mas também sendo gago ou não, são, né, mais adequado, porque uma pessoa, às vezes, tem muito conhecimento, mas não sabe transmitir. Sim. Né? Então, Sim. Paulo, mesmo sendo gago, mas isso significa a pessoa sendo gago não poder falar eloquentemente. Por exemplo, um cantor, às vezes é gago, mas ele canta bem, entendeu? Então, nesses discursos que o Paulo estava falando, essa gaguice dele aí não apareceria há muito tempo. Mas o que estava prevalecendo era a sua sabedoria, seu conhecimento, enfim. Paulo era diferenciado, na verdade. Né? Muito bem. Versículo 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Olha, um problema no mundo religioso é o problema de inveja. É o problema de inveja, né? Principalmente entre pregadores. É um perigo a gente se tomar de inveja, porque o outro sabe mais, ou porque o outro fala melhor, porque o outro tem diploma não sei do quê, porque o outro tem estudo não sei do quê. Precisamos tomar muito cuidado, nós que pregamos e ensinamos, em não sermos tomados de inveja, porque isso aí leva, a meu modo de ver, a blasfêmias, leva à maledicência. Então, basta dizer que eles contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Olha, aqui tem uma indicação muito interessante, um ensino, talvez. A gente deve buscar lugares receptivos, né? Pessoas receptivas. Eu sei de caso em que um missionário fica num lugar há 20, 30 anos e tem aí 20 irmãos. De dois problemas estaria acontecendo. O conhecimento dele é fraquinho ou o lugar é muito não receptivo. Então, por que não partir para outros lugares mais receptivos, mas, ao mesmo tempo, não abandonando as ovelhas? Não pode abandonar, né? Mesmo indo para outro lugar, ainda mais hoje em dia. Hoje em dia, através da tecnologia, através de ônibus e aviões e carros, a gente pode facilmente se locomover, né? Mas não adianta ficar num lugar 20, 30 anos que não está dando resultado. Se é que o lugar é tão não receptivo, vamos procurar lugares receptivos. Nós sabemos que Paulo fez muito disso, né? Muito bem. Versículo 47. Inclusive, aqui,
Paulo está mencionando que isso é bíblico, né? Profético. Que o Senhor disse, que o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Paulo, certo? Vamos dizer assim, Paulo entendeu que essa profecia se aplicava ao trabalho que ele fazia, mesmo embora não é uma profecia a ele, né? mas lá isso vem de Isaías, né? Que a salvação, vamos dizer assim, é para o mundo inteiro. Não adianta você ficar batendo a cabeça num lugar e não tem resultado. Versículo 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Tem aqueles que não haviam sido destinados, ou seja, não aceitaram a salvação. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região ali da Ásia Menor, né? de Antioquia da Pisídia. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Olha a maldade, maledicência, inveja, perseguição. Inclusive, que eles pegaram as mulheres aí também para perseguir Paulo. Instigaram as mulheres piedosas. Mas interessante, se elas eram piedosas de alta posição, por que é que elas não analisaram as Escrituras? Por que elas não procuraram saber? Aí eu entendo que existe aí o problema, novamente, da falta de inteligência. Elas eram piedosas? Sim. Mas espera aí. Por que não analisar as Escrituras? Por que não verificar o que Paulo e Barnabé estavam ensinando? Por que não analisar? Então, será que é possível pessoa religiosa ser bitolada? Entendeu? Inclusive, sabe-se lá o que elas fizeram com os maridos. Instigaram os maridos também. Certo? Então, na verdade, é possível uma pessoa piedosa, uma pessoa religiosa, bitolada, não disposta a entender ainda mais. Porque o cristianismo é de uma profundidade imensurável, a meu modo de ver. Você nunca vai saber tudo sobre o cristianismo. Mesmo se você viver 200 anos. Mas enquanto a gente tem a oportunidade, vamos aprendendo, e a gente morre aprendendo. Mas tem gente que para, tem gente que fica bitolada, tem gente que deixa de crescer. Não é para ser assim. Não é para ser assim. Vocês que estão aqui estudando, nós que estamos estudando, porque eu também ensinando, eu estou estudando, nós estamos, vamos dizer assim, no caminho certo de aprender ainda mais sobre o cristianismo. Enio, Oi. você falou sobre a gente não ser arrogante Não sabe o quê? e nós não podemos ser arrogantes, Sim. né?
Você falou a passada sobre isso. E você não acha sobre a questão, né, de cada um, né, que ensina, às vezes a gente esquece de praticar aquilo que estamos ensinando e criamos uma verdade que paralela à verdade que não é a verdade, e a gente vai se distanciando dessa verdade a ponto de não parecer mais com Jesus? Sim, com certeza, com certeza. Por isso que a gente deve ir aprendendo mais, porque aprendendo mais, a gente vai se modificando. Tem uma passagem interessante que me veio à mente agora, que está lá em Hebreus, capítulo... deixa eu ver aqui, sobre os joelhos trôpegos. Eu posso... Hebreus. Alguém lembra, não tá? Em Hebreus. Hebreus. Eu posso procurar aqui. Já vou procurar, já te falo aqui. Trôpegos. Joelhos, não, joelhos. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Hebreus 12, 12. Diz assim, vou abrir lá. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. A meu modo de dizer, porque está ali no versículo, no capítulo 12, versículo 12, onde falou, o 11 falou de toda aquela, vamos dizer assim, os heróis da fé, né? O testemunho dos antigos, e depois ali no capítulo 12 falou de Jesus Cristo, e por fim, ele falou ali no 12, por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, versículo 13, e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, isso aí tem a ver com o que você falou, no sentido de... no sentido de que a gente, através da palavra, a gente vai se modificando, né? A gente não vai se desviar, porque dá uma desviada, volta para o caminho certo. Dá uma desviada, volta. A palavra se torna o parâmetro, a direção correta. Mas se a gente não fizer isso, se ele não continuar crescendo, a gente vai seguir um caminho errado, com certeza. Faz sentido, não? Faz. Interessante, Enio, que até hoje eu lembro de uma situação, não vou comentar o nome, só a situação. A gente teve um certo seminário na Congregação da Sete, muitos anos atrás, uns 24, 25 anos atrás. Aí eu cheguei com um irmão, foi noticiado no final do culto, eu cheguei com um irmão que era ativo na pregação. Deixa eu aumentar meu volume aqui. Ok. Aí eu cheguei com o irmão e comentei assim, poxa, irmão, ele vai ter um seminário de Efésios. Aí é bem interessante, eu já li Efésios e tal. Aí o irmão me disse, não, eu não vou participar. Eu já participei vários anos atrás de 3, 4, 5 seminários de Efésios, eu já conheço. Eu não preciso mais estudar. Aí eu trago isso comigo, né? Por exemplo, se a palavra, como a gente vê, a ideia de discípulo, e discípulo é aprendiz, a gente vai morrer em Cristo e precisa morrer aprendendo. Sim. Independente do tempo de fé e da experiência que a gente tenha. Agora, se de fato esse irmão, vamos dizer assim, sabia muito bem o livro de Efésios, ele podia ter até ensinado, né? Não só isso, ele podia ajudar no ensino. Entendeu? Ele podia estar presente e ajudar no ensino, fazer comentários bons, fazer comentários que ajudam, entendeu?
Porque, na verdade, ninguém é dono da verdade, né? Então, se alguém sabe... Agora, não é porque estudou também. Olha quantas vezes eu já ensinei o livro de Efésios, e já estudei, e já editei, e quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, porque eu vou fazendo ligações com outros livros, com outros aprendizados de outros livros, e vai melhorando cada vez mais. Muito bom. Tem uma presencial online aqui que quer fazer um comentário, uma pergunta. Interessante que, quantos anos sou cristã? 47. Há uns 50 por baixo. 47 anos sou cristã. Cada vez, vou falar do livro do Efésios, cada vez que você ensina o livro do Efésios, eu vejo a palavra assim, é como um tesouro. Sim. Cada vez você tira uma coisa preciosa. Você vem ensinando há 47 anos para mim. Certo. Mas cada vez você ensina diferente. Coisas que, nossa, eu não vi isso, nossa. A presencial online aqui está dizendo que é cristã há 47 anos por aí. Foi no mínimo uns 50, né? E Não é tudo... diz que já estudou comigo o livro de Efésios várias vezes, e quanto mais... 47 anos, e quanto mais... E toda vez que eu ensino, ela aprende coisa nova. Eu também, que eu ensino, aprendo coisa nova. Muito bem. A riqueza da palavra, né, Enio? Riqueza. É a forma como Deus nos incentiva a poder entender que a gente não conhece tudo, não vai conhecer tudo, e que tem que ter a ânsia de buscar sempre, né? A Maria mencionou como um tesouro, que Jesus falou, né? Enfia a mão no tesouro e tira coisas novas, o baú. Tira coisas novas e coisas antigas, né? Muito bem. Esse caso que o Alessandro comentou, tem também outra definição, tem outro parâmetro aí, que às vezes tem orgulho das pessoas, porque as pessoas só vai ter um curso com fulano de tal, que ele vai ser o professor. Essa pessoa já se acha diminuída. Não, aquele lá, eu sei mais do que ele, não vou estudar com ele. É esse sentimento que às vezes as pessoas têm. É como você falou, é uma bobagem isso aí, porque você aprende, vai aprendendo cada vez mais, isso significa humildade, né? Olha, interessante, porque se a pessoa sabe bem o livro e sabe mais que a gente, amém, aleluia, então que passa a ensinar. Eu sei de um outro caso, de uma pessoa que não aparecia, que eu falei, não, tudo que vai ser ensinado ali eu já sei. Um pregador. Olha, o pregador abandonou o ministério e acabou abandonando o ministério, acabou abandonando a igreja. Porque essa atitude não é uma atitude de cooperação, não é uma atitude de comunhão, não é uma atitude de trabalhar em conjunto. Que bom que ela sabia bastante, vamos trabalhar junto. Vamos ali ensinar junto. Aliás, se é que tem duas... Você vê aqui, Paulo estava ensinando mais do que Barnabé, mas Barnabé estava ali com Paulo. Barnabé estava junto com Paulo. A gente não vê Barnabé com inveja, a gente não vê Barnabé reclamando, murmurando. Ele e Paulo trabalhando junto. Aliás, quem é que foi buscar Paulo? Foi Barnabé. Então, olha, se alguém vai ensinar e sabe, mesmo que a gente saiba, vamos colaborar, cooperar, estudar junto, ensinar junto, aprender junto, entendeu? Porque, de fato, a gente vai sempre melhorando cada vez mais. Muito bem, versículo 48. E vamos terminar o livro aqui, o capítulo. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região de Antioquia da Pisídia. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas da posição, os principais da cidade, levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, Paulo e Barnabé, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio, que é outro lugar ali, né, na Ásia Menor, outra cidade na Ásia Menor.
Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. E você vai verificar no capítulo 14, Paulo e Barnabé lá em Icônio, certo? E, naturalmente, eles vão primeiro na sinagoga, né? Como fizeram aqui em Antioquia. Então, vamos terminando por aqui, mas olha só, uma viagem missionária, certo? Hoje, nós quase não fazemos essas viagens missionárias, mas, por outro lado, a gente deve estar em comunicação com cristãos de várias partes da cidade, de várias partes do mundo, né? do país, do mundo, porque é um só reino, é um só reino, é uma só igreja. Somos todos igualmente filhos de Deus. Precisamos ajudar uns aos outros, em todos os lugares. E essa tecnologia aqui ajuda muito nesse sentido, né? Da gente poder fazer isso. É um prazer imenso a gente estar aqui em Oklahoma, nos Estados Unidos, e conversar, né? Comunhar, ensinar, estudar com vocês em várias partes do Brasil. Não sei quantas partes do Brasil tem aí, mas eu sei que tem vários estados, várias cidades representadas.